Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Everton Cordeiro. Se você já é nosso inscrito, muito bem-vindo mais uma vez. Quero já pedir para vocês que, caso não seja inscrito ainda, se inscreva, ative também o sininho das notificações. Por aqui estamos sempre aí com as últimas informações da política, principalmente aquelas que envolvem a direita, o presidente Jair Bolsonaro, os deputados, enfim, trazemos aqui as vozes dos parlamentares da direita e que são aí, né, os que representam nós lá no parlamento. Também trazemos aí as informações mais relevantes do dia, comentadas, né, pelos principais jornalistas do país, mas aqueles que ainda não se venderam para o sistema, tá bom? Então, se você quer ficar por dentro de tudo e não fica de fora dessa família patriota, é só se inscrever agora mesmo e ativar o sininho das notificações. Além de se inscrever, eu peço que ativem o sininho das notificações para estar recebendo todo o nosso conteúdo. Então, antes de eu soltar esse play, já peço, clica no like e fique aí até o fim desse vídeo. Então, bora para as informações de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a transferência de um valor milionário que estava bloqueado nas contas do X Brasil e da Starlink Brasil para a União. As duas empresas são controladas por Elon Musk. Num total de 18 milhões e 300 mil reais, a quantia estava bloqueada por decisão de Alexandre de Moraes para o cumprimento integral das multas impostas pelo ministro contra o X Brasil. A rede social foi multada por não remover conteúdos e não bloquear perfis de investigados pela Polícia Federal. Segundo o STF, com a decisão, Moraes determinou que o restante dos saldos bancários e dos ativos da Starlink e também do X, aqui no Brasil, sejam desbloqueados. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, essa informação saiu agora, final de tarde, aí, né, dessa decisão do ministro de transferir 18 milhões de reais aí das contas da Starlink e também da Rede X, mas vale só a gente esclarecer para quem nos acompanha que o X segue suspenso, segue banido do Brasil, porque apesar do pagamento de multa, dessa forma aí enviesada que nós vamos comentar aqui, a empresa segue sem um representante legal no Brasil e também não cumpriu as demais ordens aí do ministro Alexandre de Moraes de retirada de determinados conteúdos. Boa noite, Silvio. Em primeiro lugar, a ordem ilegal não se cumpre, né, Paula? Boa noite para você, querida. Paula, olha só, eu acho que o nome correto que deveríamos dar a esse tipo de decisão é confisco. Está confiscando valores que estão nas contas, por exemplo, da Starlink. O que a Starlink fez para o Brasil? Levou internet para a Amazônia? Levou internet que auxilia o trabalho da Capitania dos Portos, que auxilia o trabalho do Exército, da Marinha? Esse foi o mal feito, por exemplo, da Starlink, que é uma referência mundial no planeta. O que a Starlink fez para ter as contas, para ter bens bloqueados no Brasil? Isso é uma medida arbitrária e eu diria que, aliás, ela não é sequer pertinente às ditaduras modernas. É daquelas medidas absolutistas do direito divino do rei. É daquelas medidas absolutistas de séculos passados. Europa, França, Espanha, talvez Portugal. É mais ou menos aonde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, imagina estar na história. Ele determina, ele manda, ele confisca, ele toma. É disso que se trata. O Twitter, o X, está fora do ar no Brasil já há bastante tempo. Então, há bastante tempo, nós estamos numa lista que tem China, que tem o Irã, os ayatolás, que tem a Coreia do Norte, que tem a Rússia, a Venezuela, o Turcomenistão, Mianmar. Não é uma lista bacana. Não é legal. Nós temos 21 milhões de brasileiros que utilizavam o Twitter, o X, para trabalhar, se informar ou simplesmente para papear. Mas vamos lá. Pesquisas mostraram que a grande parte, o fluxo de conteúdo era sobre esportes, era sobre o dia a dia e prestação de serviços. E aí é que importa. Eu não estou nem falando, como disse
Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente, ele dirigiu o IBGE e o BNDES, o Piotr fala com propriedade e escreveu com propriedade sobre isso. Ele falou numa cifra, eu acho que são 18 bilhões em 5 anos, e a cifra, a maior fatia, remete ao primeiro e segundo ano. Mas vamos lá, não estou nem falando da parte econômica que se perde, que o país perde com o bloqueio do X, mas da parte de prestação de serviços. A Defensoria Pública utiliza o X, os bombeiros em São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo utilize bem o X. Quem tem conta no X deve se lembrar, e se um dia voltar, procurem os perfis do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, numa época em que São Paulo está pegando fogo, tem queimadas para todo lado, incêndio, à beira das rodovias, Anhanguera, Regis Bittencourt, Bandeirantes, o sistema Ecovias, inclusive, que é algo que não se esperava, as rodovias que levam ao interior, sobretudo. Isso é informação. Nós estamos sendo tolhidos por uma vaidade do ministro Alexandre de Moraes, que entende que Elon Musk, o dono da rede, o desafiou publicamente. E ele foi exposto, e ele não pode. Quem vai desafiar o rei? O absolutista. Quem vai desafiar o senhor Alexandre de Moraes? Para eu não me alongar aqui. Pois é, Piotr, quero te ouvir sobre esse método utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, então, de confiscar esse valor de 18 milhões, porque ele havia bloqueado as contas bancárias da Rede X e também da Starlink para garantir o pagamento de multa relacionado só ao X. E aí ele colocou no bolo aí a Starlink, porque o Elon Musk é o dono aí das duas empresas, mas elas são coisas completamente separadas. E no fim das tantas, ele pegou 11 milhões da Starlink e 7 milhões e 200 mil do X para compor esses 18 milhões e 300 mil reais, pagar a multa, e aí desbloqueou as contas de ambas as empresas. Paulo, o que começa errado piora, não melhora. E o ministro Alexandre de Moraes tem dobrado a aposta no erro anti-legislação brasileira toda vez que é confrontado. A gente viu isso. Se alguém tinha a esperança de que ele cederia, não, ele não está cedendo. Sejamos claros, até porque são os fatos. Eu só estou aqui lembrando todos de coisas que todos já viram recentemente, mas só para, digamos, embasar o meu argumento. Ele usou uma tese chamada grupo econômico de fato. Então, fazendo parte de um grupo econômico, elas teriam que ser solidárias umas às outras. Vamos imaginar tomar pelo valor de face. Não, não é um grupo econômico de fato. Mas vamos tomar que seja. Tá, seja, e aí a partir daí ele toma a decisão de que uma imposição de multa dele já é uma sentença, para usar uma expressão que o Silvio usou com muita propriedade aqui, absolutista. Isso é uma autocracia, ele decidiu e está decidido. Não, tem um recurso da Starlink lá que não foi julgado. A empresa, inclusive, fez um gesto, sejamos justos, ela cedeu naquela decisão dela de manter o acesso ao X para os usuários de Starlink, porque todas as outras operadoras cortaram o acesso, você sabe dessa história. A empresa cede para, obviamente, abrir um espaço de negociação. Não, o que acontece? Vai lá por uma medida completamente absolutista, é um confisco, não houve julgamento de recurso, primeiro que o ministro Alexandre, se é uma autocracia e ele se entende dessa maneira, tudo indica isso, não há recurso ao rei. Do rei não passa, óbvio, o rei é o rei, o imperador é o imperador. Daí o que a gente está vendo tudo só piorou desde então. Nada melhorou a partir do Estado, a partir do representante do Supremo Tribunal Federal neste caso. Vamos lembrar lá atrás, quando em 2019 foi aberto o inquérito de ofício, que já era um abuso. Tá, depois de lá, tudo piorou. Aí você teve quebra de conta, você teve suspensão de conta financeira de jornalista, de empresário, de políticos, como está tendo agora, inclusive com o senador Marcos Duval. Ele tem é bom lembrar, o Alexandre está aqui e ele sempre lembra com propriedade a Constituição brasileira. Todos nós temos liberdade de expressão, mas os parlamentares têm um artigo só deles, é quase redundante. A Constituição é tão sábia, as pessoas criticam a Constituição sobre as mais variadas formas, e tudo bem, a crítica no ambiente democrático é permitida. E se você acha que alguma coisa está ruim, dá para fazer reforma. Mas eu estou falando do artigo 5º, que esse é cláusula pétrea, porque, claro, uma Constituição
tem que ser pétrea em alguns momentos, né? E isto é claríssimo. Mas tem uma redundância, o parlamentar foi lá e falou, olha, como esse sujeito vive de defender causas, inclusive polêmicas, e vai ser um fiscal do Estado, e o Estado pode usar a força contra ele, bom, vamos escrever na Constituição. Aí vão lá e retificam quaisquer opiniões. Nada disso parece importar. Esse é um ponto. Vamos lá. E quando é que a outra parte da sociedade que está silente vai começar a reagir? Vamos chamar de a sociedade civil organizada. Eu confesso, vou dizer aqui, depois posso explicar o porquê, eu odeio essa expressão, sociedade civil organizada. Eu não sei onde é que eles querem chegar com essa expressão, mas tome pelo valor de face. Estou falando de FEComércio, CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fiesp, todas as Fiesps daí do Brasil, Fiergs, Firjan e tudo mais. E esse grupo organizado, as escolas de direito, não vão se manifestar? Estão achando que está normal? O que é medo, receio? Desconhecimento não é. Não, nenhum deles pode ter o benefício da ignorância, até porque não são ignorantes. Alexandre, o Piotto lembrou que, inclusive, a Starlink apresentou um mandado de segurança ao STF, questionando o bloqueio das contas bancárias. O ministro Cristiano Zanin já havia se manifestado, havia rejeitado esse pedido da Starlink. A empresa recorreu e agora, não sei se perdeu o objeto diante aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir 11 milhões da conta da Starlink para a União, Alexandre. Ô, Paula, antes de me formar em jornalismo, eu me formei em contabilidade. E aí eu estava pensando, se eu fosse o contador da Starlink, o que eu faria, meu Deus do céu? Eu ficaria louco, porque não há justificativa para esse movimento financeiro na Starlink. Não há, como o Piotto lembrou, não é grupo econômico, não tem esse vínculo. Né? O cidadão, a pessoa física, Elon Musk, tem 41% ou 42% das ações dessa empresa. Né? E, de repente, essa empresa é envolvida. Eu imagino, puxa, eu vou, então, submeter isso à Justiça dos Estados Unidos. Aí sim. Aí seria uma festa, porque lá as coisas funcionam, lá a lei funciona, lá as coisas são claras, lá não existe esse tipo de arbítrio. Né? Então seria tudo diferente, mas nós estamos no Brasil. Né? No Brasil em que nós olhamos como espectadores passivos, e como se estivéssemos em Marte, estão mexendo na nossa lei maior, estão desobedecendo a nossa lei maior, estão exercitando o arbítrio, né? das formas mais estranhas, em que um juiz é parte do processo, é o ofendido, se sente ofendido, é o criticado, é o envolvido, seria a vítima, seria o alvo, e ele que está dando as ordens, as coordenadas do processo. Isso é uma coisa absolutamente impossível de acontecer no Estado democrático de direito. Está acontecendo aqui, e aí acontece outra coisa impossível, que nós, povo, né, origem do poder, estamos assim acompanhando, gritando na Avenida Paulista, né, e os nossos representantes parecem intimidados, a OAB parece intimidada, parece que está todo mundo intimidado. O que há? O que foi que houve? O que aconteceu? Eliminaram do nosso lóbulo, da nossa medula, a racionalidade, o natural direito de defesa das liberdades, do devido processo legal, da ordem democrática. Se falou tanto aí os domesticados, os nossos coleguinhas domesticados, em atos antidemocráticos. E agora? Qual é o ato antidemocrático? Está saltando aos olhos. Isso aqui é muito importante. A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. Não só a situação dele aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aí uma real possibilidade de um impeachment, de maioria no Senado. Nós já estamos com 36 senadores favoráveis ao impeachment dele, faltando apenas 5 senadores para que o processo de impeachment seja instaurado e ele seja afastado do cargo.
coisa que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer, está acontecendo. A situação dele internacionalmente acaba de ter uma piorada muito acelerada agora. Vamos lá. A Aliança Internacional em Defesa da Liberdade é uma instituição internacional sediada nos Estados Unidos. É uma instituição grande, com centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que tem como único objetivo lutar pela liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos. Essa associação, essa aliança, que é a ADF, acaba de lançar um projeto contra Alexandre de Moraes, que eu quero mostrar para vocês. Com certeza a imprensa não vai falar disso, mas o título é Censura Global requer uma resposta global. Diga não à censura governamental do X no Brasil. E aqui eles fizeram uma carta aberta, assinada por mais de 100 autoridades internacionais. Dentro dessas 100 autoridades internacionais, nós temos aqui professores das universidades de Londres, professores da Universidade de Oxford, historiadores, autores de vários livros, jornalistas, militantes, diretores de outras entidades, presidente do Sindicato da Liberdade de Expressão na Suíça, Attorney General, promotor público de Utah, editor da revista O Eventos Humanos, diretor do projeto Consciência. Cara, são muitas e muitas pessoas. Da Universidade de Nottingham, são autoridades, Universidade de Oxford. Então nós estamos aqui falando de 100 autoridades, tá? 100 autoridades do mundo que assinaram essa carta que eu quero ler para você agora. Vamos lá. Excelentíssimos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você acompanhar. Isso aqui, cara, a situação do Alexandre de Moraes está insustentável no mundo inteiro. Excelentíssimos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil. Nós, abaixo-assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão do Brasil. Temos testemunhado ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano. O fechamento da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa dessa tendência preocupante de censura global à liberdade de expressão. Em 8 de agosto, o X anunciou que o ministro Alexandre de Moraes havia ordenado o bloqueio de determinadas contas com amplo alcance popular, de jornalistas a figuras públicas, sob o pretexto de combater a desinformação. Quando o X resistiu à demanda de censura, o ministro respondeu com ameaças de prisão, embora a plataforma continuasse acessível. Em 30 de agosto, o ministro ordenou o bloqueio imediato do X em todo o país e ameaçou a imposição de multas de cerca de $9 mil por dia para qualquer pessoa que usasse um VPN para acessar a rede social. Esse ato de ativismo judicial pune tanto a plataforma quanto seus usuários, sufocando a liberdade de expressão e violando... Vou melhorar aqui, ó. Sufocando a liberdade de expressão e violando a própria Constituição brasileira, que proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A decisão também viola acordos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Tal situação se acende para muito além do Brasil, servindo como exemplo impressionante de uma tendência crescente de censura por parte de autoridades governamentais, que estão se tornando cada vez mais agressivas na supressão de discursos que consideram questionáveis. Se for permitido que essa censura persista no Brasil, isso poderá estabelecer um precedente perigoso, que se espalhará rapidamente. Recentemente, outros líderes mundiais expressam sentimentos pró-censura e não há caminho mais rápido para o fim da democracia do que a erosão da liberdade de expressão. Pedimos ao governo brasileiro que restabeleça o livre fluxo de informações a respeito dos direitos de seus cidadãos, de expressar suas opiniões sem medo de represálias. A liberdade de expressão não é negociável, não é um privilégio. É uma pedra angular de toda a sociedade democrática. Devemos defendê-la sempre que estiver ameaçada, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. E aqui você pode assinar. Eles acabaram de lançar esse projeto. Você clicando aqui, você pode assinar. Coloca o seu e-mail aqui em cima e você assina esta carta. Nós já temos até agora mais de 1.000 assinaturas, lembrando que essa carta está sendo liberada agora e eu estou sendo uma das primeiras pessoas a divulgarem esta iniciativa. Fora isso, e aqui nós vamos entrar em outra parte, que é essa aqui, ó. Direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Então, o presidente do Comitê dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, que é o Chris Smith,
presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados, disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar crise. E aqui, entre as falas do presidente do Comitê dos Direitos Humanos do Congresso americano, o governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo a tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. E ele continua mais aqui embaixo. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto. Ou seja, legislação está sendo criada nos Estados Unidos, na Câmara, nos deputados, no Congresso americano, para dar penalizações, sanções ao Brasil, porque o Brasil não é visto hoje como um país que não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade de expressão. E aqui ele fala, olha só, no dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também receberam minha carta. Ou seja, ele enviou para Alexandre de Moraes uma carta pedindo explicação. Alexandre de Moraes não explicou e ele disse, se você não explicar, nós vamos trabalhar numa legislação para dar sanções ao Brasil. Sanções é econômica, social, de viagens, cancelamento de passaporte. Eu acredito que depois disso tudo, o governo americano já está entendendo, o Estado americano está entendendo que o Alexandre de Moraes deve sofrer penalizações, punições severas, como retenção dos seus bens, suspensão do seu passaporte, sabe, dele e dos outros ministros da Suprema Corte que estão trabalhando hoje para destruir a nossa liberdade de expressão e desrespeito à nossa Constituição. Se a batata do Alexandre de Moraes estava assando no Brasil, agora ela começou a assar também fora das fronteiras brasileiras. Alexandre de Moraes se tornará talvez o primeiro-ministro da nossa Suprema Corte, não aceito em nenhum país democrático por ser um ditador, se igualando a Maduro. Maduro é isso, né? Eu não sei se o Moraes imita Maduro ou se é o Maduro que imita Moraes. Tanto faz, na verdade, as consequências prejudiciais são ruins para ambos os países da mesma forma, na mesma intensidade. Mas uma coisa é certa, nós temos agora o Congresso americano, o Comitê de Direitos Humanos e a Aliança Internacional em Defesa da Liberdade se movimentando contra Alexandre de Moraes. E aí, senadores do Brasil? Como vocês vão se posicionar em relação a isso? Essa é a pergunta que o povo está fazendo. O mundo já percebeu que o Alexandre de Moraes é um ditador. Como vocês, senadores do Brasil, vão se posicionar? Está na hora da gente derrubar esse ditador. Para você saber se o seu senador está do lado da democracia ou do lado da ditadura, é só você, porcaria, é só você entrar nesse site aqui, ó, votossenadores.com.br e você vai ver quais senadores ainda estão indefinidos. Vai lá e converse com eles. No próprio site você clica e você já vai direto para as redes sociais, para o telefone, para o e-mail desses senadores. A hora é agora. Faltam 5 senadores para a gente ter maioria no Senado e instaurar o processo de impeachment do ditador Alexandre de Moraes. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi falado. Muita coisa importante aí sendo dita, a verdade nua e crua aí dos jornalistas, né, que dizem a verdade, doa quem doer. Então peço para você que chegou até aqui, é claro que você gostou, senão não teria ficado até agora, então peço, deixa seu like no vídeo que vai estar nos ajudando muito. Para você pode parecer que não é nada, é totalmente de graça, basta clicar aí no sinalzinho de positivo, não é nada para você, mas para nós vai estar ajudando muito. E também deixa aí nos comentários o que você achou, eu vou estar dando aí uma lida e de repente posso até responder aí o seu comentário, tá? Deixa também o lugar de onde você nos assiste, cidade, estado, enfim, país, e a gente está sempre aqui interagindo com vocês. Então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.